Papa Francisco errou ao nomear duas mulheres para estarem à frente de dicastérios da Cúria Romana? Fica ligado aí que eu vou responder para você. Por que o Papa Francisco nomeou duas mulheres? Ele pode fazer isso? Ele está indo contra aquilo que já foi estabelecido no passado, pela tradição da igreja? Esses foram os argumentos levantados na selva da internet por pessoas que, eu digo sem medo de errar, simplesmente não leram a nova Constituição Apostólica de Reforma da Cúria Romana. O Papa pode fazer isso? Ele pode fazer uma reforma da Cúria Romana? Ele pode fazer quando ele quiser, desde que a Cúria existe. Então, assim, foram ao todo, se nós formos contar com a de Francisco, 5 grandes reformas da Cúria Romana na história da Igreja. Antes de Francisco, a última tinha sido realizada pelo Papa João Paulo II, através da Pastor Bonus de 1988. Portanto, muito tempo, né? Muito tempo depois, o Papa Francisco aprovou uma reforma da Cúria Romana em resposta não somente ao seu programa de governo, mas em resposta àquilo que os cardeais que votaram nele, né, que participaram daquele conclave de 2013, clamavam: queremos uma reforma da Cúria Romana. Então, o Papa Francisco assumiu as vestes de Papa reformador, que não é fácil, a história da Igreja confirma isso, que todos os papas reformadores da história sofreram grandes perseguições de seus opositores. Então, o que Papa Francisco está vivendo, na verdade, não é nada de novo, se nós recorrermos àquilo que já foi registrado pela própria história do catolicismo. Gente, para que a gente consiga sanar as dúvidas em relação às recentes nomeações de Francisco, é necessário que nós entendamos como base o que é uma Constituição Apostólica. A gente sabe que existem vários tipos de documentos pontifícios que certamente você já ouviu falar em algum deles. Encíclicas, exortações apostólicas, breves, bulas e por aí vai, né? Eu tenho uma série no Instagram, @mirtmedeiros, na qual eu falei a respeito dessas diferenças. Mas hoje nós vamos focar justamente na Constituição Apostólica, que é um documento no qual o Papa promove mudanças, principalmente de caráter organizacional e legislativo, para a vida da Igreja, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Foi através de uma Constituição Apostólica que foi publicado o Novo Catecismo da Igreja Católica. Lembram dele, aquele livro amarelinho? Foi através de uma Constituição Apostólica que o Papa João Paulo II promoveu a reforma da Cúria Romana em 1988. Pastor Bonus se chamava. Foi através de uma Constituição dogmática, neste caso, que o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, o último dogma proclamado pelo catolicismo. Pois bem, dito isso, Papa Francisco publicou também uma Constituição Apostólica chamada Predicate Evangelium em 2022, estava aqui pensando em João Paulo II, através da qual ele promoveu a nova reforma da Cúria Romana, tornando-se assim o 5º Papa reformador da história do catolicismo, como eu disse anteriormente. No passado, a Cúria Romana era formada por uma constelação de congregações, pontifícios conselhos. Vocês lembram disso? O João Paulo II, inclusive, ampliou muito isso, né? Ampliou muito esse leque através da Pastor Bonus, né? Criou, inclusive, pontifícios conselhos muito específicos, né? Voltados para a família, voltado para os leigos. E o Papa Francisco, o que fez? Transformou todas essas congregações, todos esses pontifícios conselhos, promoveu a fusão de alguns até para contenção de gastos, né? Até para promover uma agilidade em relação a alguns processos, transformou esses organismos todos em dicastérios, né? Por exemplo, existia antes um pontifício conselho só para educação, outro pontifício conselho para cultura, ele uniu tudo isso num dicastério só. E uma das coisas previstas pela nova reforma da Cúria Romana está a nomeação de pessoas, não necessariamente clérigos, para cargos-chave dentro da Cúria Romana. Por quê? Segundo a Constituição de João Paulo II de 1988,
88, somente clérigos poderiam estar à frente de dicastérios. Por isso que era muito comum que vocês vissem assim, por exemplo, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal tal. Prefeito para a Congregação da Vida Consagrada, cardeal tal. Somente para pontifícios conselhos é que era permitido que um bispo estivesse à frente e não necessariamente um cardeal. Mas o Papa Francisco está amparado pela lei ao tomar essas decisões? Completamente amparado pela lei, porque a Constituição Apostólica Predicate Evangelium, de reforma da Curia Romana, como eu citei aqui, publicada em 2022, concede a possibilidade de que o Sumo Pontífice decida confiar um cargo de liderança de um dicastério a um fiel qualquer. Eu posso ser nomeada, embora não queira, para um dicastério da Curia Romana. Você pode ser nomeado para estar à frente de um dicastério da Curia Romana, muito embora não sei se você esteja interessado em assumir tal tarefa. Dito isso, Papa Francisco nomeou a irmã Simona Brambilla para estar à frente do dicastério para a vida consagrada. Nada melhor do que confiar a uma religiosa essa função, porque afinal de contas estamos falando de congregações religiosas, de ordens, de sociedades de vida apostólica que contam aí com a participação de muitas mulheres, certo? E quem está à frente agora do governadorado do Estado do Vaticano, né? A governadora do Estado do Vaticano, vamos dizer assim, né? Como se fosse a parte prática, né, da condução desse Estado, a parte organizacional, a parte em relação à vida trabalhista, é a também irmã Rafaela Petrini. Papa Francisco nunca escondeu a sua admiração às mulheres que atuam em cargos de liderança e também foi motivado, né, justamente por isso, né, por esse seu apreço às mulheres ao publicar essas novas nomeações, né? Então, assim, vou ler para vocês agora, né, para eu não me delongar muito, onde estão os trechos relacionados ao tema nas duas constituições de reforma da Curia Romana, as últimas publicadas em era contemporânea, Pastor Bonus, estou abrindo aqui, de João Paulo II de 88, Predicate Evangelium do Papa Francisco. Deixa eu abrir aqui para vocês, bem rapidinho, aqui está. Bom, na Pastor Bonus de João Paulo II, artigo 7, diz o seguinte, 1988, tá? Contudo, fica estabelecido que os assuntos que requerem o exercício do poder de governo devem ser reservados àqueles que estão revestidos da ordem sagrada, ou seja, somente aos ministros ordenados. Era assim a época de João Paulo II, era assim a época da Constituição Pastor Bonus. Essa Constituição, como eu disse, foi substituída pela atual, de 2022, mais precisamente o artigo 2, inciso 5º, trata disso. Cada instituição curial cumpre a própria missão em virtude do poder recebido do Romano Pontífice, em cujo nome atua com poder vicário no exercício de seu munus primacial. Por esta razão, qualquer fiel pode presidir um dicastério ou um organismo, neste caso, da Cúria Romana. Vou deixar os links para que vocês leiam essas constituições e possam se aprofundar no tema. Então, sim, Papa Francisco está amparado pela lei ao nomear mulheres para cargos de liderança da Cúria Romana. Tá bom, gente? Como vocês sabem, volto a qualquer momento com um comentário sobre o Vaticano, né, que é a minha área de especialidade. E obrigada por sempre estarem aqui, me seguindo, comentando e participando aqui desse canal. Abraço.